One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o Tchetcho Gonzalez, da Comedoria Gonzalez e do restaurante Mescla. Tudo bem, Tchetcho? Tudo bem com você, Gabriel? Tudo legal? Tudo ótimo. Que honra, hein, Tchetcho? Muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Poxa, vai ser demais aí conhecer um pouquinho mais aí sobre a sua trajetória, comentar um pouquinho mais sobre, né, seus projetos, os seus restaurantes, sua gastronomia. Muito obrigado, viu? É um prazer sempre ganhar um espaço para poder falar. Eu adoro falar, então vamos embora, né? Que legal, nossa, vai ser muito, muito bacana. E para quem não te conhece, Tchetcho, conta um pouquinho aí sobre você. Bom, eu sou um imigrante boliviano. Eu já perdi as contas de quantos anos eu estou aqui no Brasil. Eu cheguei em 73, morei primeiro no Rio de Janeiro, depois vim para São Paulo, ou seja, uma infância normal como qualquer outro imigrante latino-americano. A colônia boliviana não era, todo mundo se conhecia, eram poucas famílias, né? Hoje os bolivianos passaram até os japoneses, acho que são a maior colônia de imigrantes em São Paulo. Eu tentei ser músico, tentei fazer um monte de coisas na vida, tentei ser artista principalmente. Mas não tive sucesso em nada. Na verdade, eu fiquei acho que até o início da minha vida adulta, eu fiquei extremamente perdido da vida. Não me encontrei com nada. Acabei. E eu penso hoje sobre a cozinha, sobre meu trabalho, sobre as coisas, quanto à responsabilidade social que a cozinha tem, é muito impressionante como ela recebe e transforma, é transformadora, sabe? A cozinha me aceitou muito bem, eu já estou desde a década de 90 nela, viajei um pouco pelo Brasil, tive restaurante em São Paulo, Rio, Bahia, no sul da Bahia, em Trancoso, para ser específico, me dei muito mal lá. Na verdade, eu me dei muito mal na maioria dos lugares, financeiramente. Depois, eu tô de volta a São Paulo há 12 anos. Certo. O que é muito louco, assim, quando eu voltei para São Paulo, foi meio que recomeçar a carreira. Então, eu recomecei várias vezes, de várias formas. Eu cheguei em São Paulo, tudo que eu tinha feito no Rio de Janeiro durante 10 anos, parece que não valia, não tinha nenhum tipo de aval, sabe? Ninguém se importava, a verdade, né? Com a mesma coisa que nem agora. Agora estou porque é uma profissão com uma dinâmica muito forte, assim. Tudo que a gente acho que é o mundo da internet, antes e depois que a internet chegou, tudo que você fez antes da internet praticamente não existe, não tem registro. Então, esses últimos 12 anos eu estou tentando construir, consolidar a minha carreira e os restaurantes, no caso, né? Nessa parte de música, Tchetcho, quando você, né, gostaria tal de ser até vir, né, pô, queria ser um rockstar, tal, queria, né, ser conhecido, tal. Você chegou a ter banda, tudo? Cheguei, fiz várias bandas na juventude. Eu tive uma banda que eu achei que a gente ia. Foi aí que eu achei que a gente ia decolar. A gente estava assinando com a Stiletto, que era um selo, pequeno selo, brasileiro de um inglês que ficava aqui, que pegou umas bandas alternativas no final da década de 80 para 90. E esse selo acabou e não assinou com a gente. Acho que a decepção foi tão grande que me fez desistir. E não só desistir, me fez ver que eu não servia muito para coisa, não. Eu acredito que no máximo eu ia conseguir ficar tocando músicas em boteco, sabe? Aquela coisa, um banquinho e violão. E chateando os outros, na verdade, né? Não creio que eu tinha capacidade para outra coisa, não. E você tocava o quê, Tchetcho? Você toca guitarra? É a guitarra que você tocava? Cara, eu tô sentado ao lado do meu violão, que é meu companheiro aqui do computador. Eu tenho um baixo lá atrás na sala, tenho dois baixos ali, eu fico brincando com eles.
Instrumentos de corda, né? Tem uma bateria montada aqui também na sala que está mais para decoração do que outra coisa. Ela serve para desestressar. Sabe quando você está bem estressado? Eu vou para a bateria, eu toco por 5 minutos e acabou o estresse. Não, a bateria é muito legal, né, Tchotchô? Pena que faz um barulhão, né? Então, a vizinhança não deve gostar, mas até hoje ninguém reclamou. Não sei se eles têm receio, medo de falar comigo, ou tem dó, sei lá, deixa o doidinho lá tocando o negócio, mas ninguém nunca reclamou. Ô, Tietchan, você veio com 7 anos, né? Seu pai acho que veio aqui pro Rio, né? Trabalhar aqui no Rio de Janeiro e tal. Daí sua mãe cozinhava e tal. E até vi uma história assim, né? Poxa, no começo, né? Ela veio jovem, né? Então muitas vezes ela se correspondia, né? Com a sua avó para pegar dicas de gastronomia, né? Tudo até ela ficar craque, assim, né? Aprender um pouco na cozinha, né? E tem alguma lembrança sua de algum prato de criança quando ela fazia que você gostava muito? Cara, a minha relação com a minha mãe hoje é através da comida. Tanto que quando ela sabe que vou visitá-la, ela pergunta o que eu quero comer, né? Principalmente a comida de mãe, aquela memória afetiva que vai te acompanhar até a morte, né? Sendo ela boa ou sendo ruim, mas ela vai te acompanhar até o fim da vida. Eu não diria, não tenho um prato específico, especial. Eu acho que todos os pratos que minha mãe fazia são legais, tipo falso conejo, cana, não picanha, picana, que é um prato de carne também, é um guisado, Certo. mas todo porque ela sempre fez do jeito dela. As umintas que ela faz, os jolhos, que é um rocambole de queijo com pimenta, todas essas coisas o pão que ela faz, são coisas que eu sinto falta. Quando eu lembro assim, sabe quando você dá uma pequena salivada assim com a lembrança? E a gastronomia assim andina como um todo, né, boliviana, usa muito o ají, né, a pimenta, né? Em tudo, exatamente. Os arris, tem uma categoria de pratos que são os arris, ou seja, as pimentas, que é simplesmente você refoga alho, cebola e pimenta em tudo. Você vai fazer a base, né? Tipo, aquela base clássica que a maioria das culturas faz, tem que ir a pimenta para ela dar um corpo no que vai ser feito, né? Entra em tudo. Até recentemente, até sei que você conhece, eu gravei um episódio com a Lourdes Hernandes, né, lá do Gastronomia Mexicana, né, ela tava falando, né, das variedades né, dos ají, né, assim, da gastronomia, dos chiles, né, então, nossa, foi fantástico Ela também, te assim. explicou que chamar nosso arri ou chile é um grande erro, chamar de pimenta é um grande erro. Exato, exato, explicou tudo isso. É um erro de europeu, assim, porque a capsaicina não tem nada a ver com a peperina. Exato, ela comentou, poxa, foi fantástico conhecer a Lourdes, né? Ela ficou um período aqui em São Paulo, né? Poxa, foi muito legal conhecê-la. Saber um pouquinho, né, da gastronomia mexicana também, poxa, foi fantástico, assim, conhecê-la. Que, aliás, é uma pena, né? Ela ia voltar um pouco antes agora da pandemia, ela tinha que voltar para fazer uma exposição do Felipe Ehrenberg, do ex-marido, marido, né? Que ela vinha com uma exposição na Argentina e ia passar pelo Brasil para dar para a gente fazer uma temporada, alguma coisa, sei lá, ia cozinhar algo de sopetão, assim, de surpresa. E é uma pena, porque a comida dela é maravilhosa. É fora de série. E não é algo que eu acredito que é um padrão mexicano, não. Pelo menos eu não encontrei lá no México algo parecido com o que ela faz, porque ela também cozinha muito, Sim. ela com emoção, né? E eu vi também, Tchatcho, você teve uma passagem na Espanha também, né? Quando eu fui morar na Espanha, eu não cozinhava. Eu morei lá em 91 a 93. Basicamente, eu virava entre festas, boates, peão de obra, era cleaner de obra, fazia qualquer coisa para me virar. Ou seja, não estava. Mas um dos empregos legais que eu tive. Um dos empregos legais que eu tive, que era, eu trabalhava numa orquestra de câmara do Palau de la Música Catalana, né, em Barcelona, que era basicamente ser hold, carregador
de partituras e montar ali. E eu viajava com eles para todo lugar. Putz, foi durante um ano, todo fim de semana eu ia para alguma cidade da Catalunha e eu comia junto com eles, né? Nossa, que maravilha foi esse ano, assim, descobrir a cozinha catalã, assim, a catalana. Foi, putz, que coisa maravilhosa. Foi uma coisa muito importante para me tirar da casinha, sabe? Quando eu voltei da Espanha que eu comecei a me arriscar na cozinha. Em 93 foi a primeira vez. E aí você teve uma passagem pelo Rio, né? Teve uma passagem pelo Rio de Janeiro, né? No restaurante lá no Rio, e depois você veio para São Paulo de novo, né? No Rio eu fiquei quase 10 anos, eu fiquei em Ipanema, os 3 primeiros anos, criando um restaurante. Quando eu fui para o Rio, eu adorava muito o Rio. Eu comecei a me desenvolver na cozinha, mas eu tinha um grave problema de identidade. O Rio começou a me transformar, eu comecei a perder a identidade. Meio que já não sabia quem eu era, o que eu estava fazendo. Tanto que eu tentei, entre aspas, fazer alta gastronomia, até entender o que é isso. Eu tentava buscar um público que não era meu, um público com o qual eu não me identificava e que não se identificava com a minha comida, que eu só fui encontrar agora nas feiras de rua, nas coisas que eu faço nos últimos anos, né? Nos últimos 10 anos que eu venho fazendo. Voltei para São Paulo já com uma ideia do que eu deveria fazer, do que eu queria fazer com a minha comida, e ainda assim errando o público. Eu voltei para São Paulo, fui abrir um restaurante na Bela Sintra, que se chamava Arri, que eu acredito que era um restaurante legal, só que no lugar errado para o público errado. Mas foi muito interessante esse baque, o choque na volta do Rio para São Paulo, para me fazer acordar. Foi minha última grande falência, me fez acordar para entender que eu estava num caminho errado. E é aí que você falou, né, Tchê? É difícil, né? Às vezes você tem uma comida pô, excepcional, mas ou é o lugar, ou é o público, né? Tem que acertar tudo isso, né? Não é fácil, né? A não ser que você cozinhe mal mesmo, aí você tenha que aí desiste da história, e vai fazer outra coisa, vira músico. É, falar, mas assim, uma comida gostosa, boa, sempre vai ter um público, sempre vai ter alguém que vai gostar, que vai frequentar, que vai fazer. É uma questão de encontrar o público, destinar o teu trabalho para esse público, né? Traçar um perfil, ir atrás, mas isso demora, né? Eu acho que é uma questão de amadurecimento, né? Hoje eu acredito que eu tô quase chegando lá. Eu saí de Pinheiros, eu estava lá em Pinheiros, eu vi que Pinheiros estava crescendo muito, eu entendi que eu não queria voltar à mesma corrida assim. Eu fui parar na Barra Funda. Eu estou há 2 anos na Barra Funda. A Barra Funda é um bairro no centro de São Paulo com uma aparência de periferia. Ainda é um bairro horizontal. Então, as pessoas me perguntaram, do mesmo jeito que me perguntaram o que eu fui fazer, porque quando eu fui para o mercado de Pinheiros, ele estava bem esculachado, bem escondido, sujo. Putz, aí me perguntaram o que eu fui fazer lá. Todo mundo quando meio que falava, você vai dar um tiro no pé lá, tal, não sei o quê, mas foi ótimo, porque nesse lugar, com esse perfil que eu encontrei o público que gostava das minhas coisas. E do mesmo jeito eu fui para Barra Funda me perguntando, mas o que você veio fazer aqui? Não tem ninguém aqui, só tem você aqui, pelo menos no espaço que eu estava, né? Mas era isso mesmo que eu estava procurando e é isso que o meu público estava procurando. Para você entender, eu consegui passar pela pandemia sem tanta dificuldade, porque o entorno da Barra Funda tem vários bairros residenciais, as pessoas ficaram lá e começaram a me frequentar e comprar comida do restaurante, né? Foi um acerto, assim, foi uma coisa bem legal. Um pouco antes, né, eu tava comentando, assim, vendo, muito legal, né, porque tem muitos pratos, né, Tchê, que você pode ser divididos, né, muito aquele encontro, né, uma mesa, às vezes, também tem aquela mesa maior, então gera aquela união, assim, né, dos amigos, né, do encontro, né, dos amigos na mesa, né. Isso foi um problema, porque o conceito da comedoria ele era voltado para a comensalidade. Então, mesas comunitárias com pratos para dividir. Então, o que eu fazia lá? Eu aglomerava.
era um lugar para aglomerar completamente. Você sentava do lado de desconhecidos e você acabava conversando com os desconhecidos, porque é isso que as pessoas que frequentam o Mescla queriam, né? Sim. Então, aí veio a pandemia, eu tive que mudar o conceito, afastar, botar distanciamento nas mesas, os pratos que eram para dividir, comecei a fazer as versões individuais, então fui me adaptando aos poucos. Hoje em dia, metade do restaurante está na calçada. Eu resolvi sair com as mesas. Tirei as mesas de dentro do restaurante, coloco na calçada fim de semana, meio festa cigana, assim, sabe? As pessoas se sentem mais seguras na rua e eu consigo manter um pouquinho, assim, da clima, bastante, consegui manter o clima festivo que tem o Mescla, né? Não, e é fantástico, né? Assim, a cozinha aberta, né, Tchotchô? Isso é muito legal, né? Assim, traz esse, né? Cozinha aberta é bem diferente, assim, é muito legal, né? Eu te falei que eu sirvo mesa por mesa, eu levo todos os pratos pessoalmente. Dificilmente você não vai receber o prato da minha mão. E a explicação e o atendimento, né? E isso é um total diferencial, né, Tchotchô? Falar direto com o chefe, né, com o proprietário, e cria uma amizade incrível, né? Você já conhece até depois, com o tempo, as pessoas frequentando já por nome, né? Acaba se tornando amigo, né? Sim, tem gente que vai toda semana. É aquela coisa é o que você falou, de cliente virar amigo, cliente amigo. Mas é o que eu quero. É a questão de fidelizar. Eu não quero que fique, sei lá, um restaurante de turista, sabe? Porque o turista não entende. Tem gente que vai lá, por exemplo, que fica lá não entende o que eu estou fazendo, não entende o lugar. Então, para mim e para a pessoa, porque ela não vai passar um bom momento, sabe? Que venham pessoas de fora, de outros bairros, não é por preconceito, mas assim, quando vai um morador, sei lá, do Itaim, Vila Olímpia, vai para o meu restaurante, ele fica completamente perdido, ele não fica à vontade. Então é desgastante para mim e para esse cliente, porque a gente não vai ficar feliz com o momento. Eu estava dando uma comparação, é como se eu abrisse um restaurante no Santo Cristo e o pessoal de São Conrado, Leblon, fosse para lá. Não iam entender muito, eu acredito. Se bem que não, né? Não sei, o Rio de Janeiro mudou tanto agora, mudou bastante, né? Muda muito, né? Assim, as regiões, tudo. É que seu público é muito bacana, assim, né? É muito já aquele público que conhece e tal. E receitas incríveis, né? Eu tava vendo uma receita lá que é muito legal, assim, que é com batatas, né? Que você primeiro dá uma salteada nas batatas, depois entra o macarrão e depois meio que uma gratinada, assim, né? E é uma mistura um pouco de diversas técnicas, assim, né? Muito legal. É um prato tradicional boliviano, é um arroz fideo, que minha mãe fazia na minha infância, adaptado é uma versão, é um prato vegetariano, adaptado a algo que se come aqui no Brasil, que é queijo gratinado. Então, é uma mescla. A minha comida fala é que é difícil usar expressões, termos, mas a minha comida fala de conforto, sim. E o Tchê, e lá na Comedoria Gonzales, lá no mercado lá de Pinheiros, né? É muito famoso o ceviche, né? E eu não sei por quê, porque assim, tem tanta coisa além de ceviche, sanduíches. Você sabe por que eu faço ceviche? Eu sei que você gosta, né? Muito aí da gastronomia andina, um pouco do Peru também, assim, eu acho que você. Então, mas era por isso, porque durante muitos anos as pessoas me perguntavam, falavam: Ah, você é peruano, você faz ceviche. Aí eu falava: Não, não, moço, não, eu sou boliviano, eu não faço ceviche, sabe? E aí isso foi constante. Parecia que as pessoas era a incapacidade das pessoas de reconhecer um boliviano que cozinha. Meu Deus, a gente come na Bolívia também, muito. Você tem vários cozinheiros, somos cozinheiros lá. Aí, tá bom, eu faço ceviche, sabe? Aí comecei a fazer ceviche, só que eu falei, vou fazer ceviche do meu jeito, porque eu não sou peruano, assim, tipo, então eu não vou me meter a algo que é tradicional eu digo peruano especificamente, assim, fazer do jeito peruano,
Ou, se você for comparar, meu ceviche é mais próximo do colombiano. Assim, as pessoas não sabem, mas ceviche é um prato popular. Ele surgiu numa específica região, só que hoje é um prato que se encontra do Chile até o México. Toda a Verdade. costa do Pacífico tem. Então, acredito que, como é um prato popular, ele não tem domínio. O domínio é de todos, né? Então, se você quiser, aquela sempre explico, você quer um ceviche peruano? Vai no restaurante peruano, caceta. Aqui você vai comer o ceviche do jeito que eu quero e gosto de fazer. A questão é simples no sentido de se você gosta, não gosta, se você acha bom, não acha bom. Mas me dizer como fazer é um horror. Bom, tudo isso para contar como surgiu a história do ceviche. E aí eu fiquei escravizado, cara, pelo ceviche, assim, parece. Há 20 anos eu faço ceviche e não consigo parar. E aí veio a ideia de montar a comedoria, né? Sim, Já que tá bom, vou me entregar, já que tem essa cobrança, vou fazer ceviche na comedoria. vai fazer. E tem outros pratos fantásticos que você falou, né? Tem outros pratos também, mas ele ficou muito, muito famoso. E qual que é outros carro-chefe, assim, que, nossa, sai bastante, assim? Então, um bom momento para explicar que a comedoria tem muita gente que vai lá e espera que seja um restaurante peruano. Não é um restaurante peruano. Aí tem gente que vai lá e acha que vai encontrar um restaurante boliviano. Não é um restaurante boliviano. É um restaurante de um imigrante, um imigrante. Então, já é completamente, é tudo diferente. É a mesma coisa que comparar assim, comparar a comida italiana de imigrante daqui do século passado com a comida italiana atual que existe lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim. Completamente diferente. Então é isso que acontece. Então a comedoria é um típico restaurante de São Paulo do Largo da Batata. Eu tenho como influência a comida andina, o tempero andino. Sim, sou boliviano, mas a comedoria não tem, cada vez está se adaptando e não tem muita obrigação de seguir algo de se ficar sendo segmentada. Eu estou mudando os pratos, estou cada vez mais colocando sanduíches. Por incrível que pareça, uma das coisas que eu mais vendo é pão com linguiça, um choripão, que eu mando uma amiga que faz a linguiça lá em Bragança Paulista, ela faz uma receita especial para a gente, com tomate seco, orégano, Nossa. muita pimenta, o pão é de fermentação natural, ou seja, uma coisa super simples, né? Só que aí eu coloco uma vinagrete, um azeite de ervas do meu jeito, e aí fica uma assinatura. Mas é isso. Nossa, e o mercado é muito, muito bacana, muito, muito legal. Eu não sei ainda, mas tem o projeto ATA, né, lá do Atala, né? Tem o do Mocotó também, né? O Mocotó ele faz parte do ATA, do Instituto ATA, né? Que é o Alex, o criador, mas é um grupo grande, pelo que eu entendo, né? Eles estão lá com algumas lojas e eles vieram numa grande reforma, que é a última grande reforma que o mercado passou. Já precisa de outra reforma, mas foi uma reforma muito legal, que foi comandada ali pelo ex-prefeito, mas foi uma reforma de maquiagem. Não teve não mexeram na infra, por exemplo, a questão da caixa de luz, esgoto, todas essas porcarias. Ali o mercado de Pinheiros cresceu. Pinheiros cresceu muito, né? Sim. Hoje mesmo estava sem luz lá, a região, caiu a luz. E os mercados públicos em São Paulo, acredita que nenhum deles tem gerador? Caramba, não sabia. É um absurdo é um lugar público, tem que ficar aberto constantemente e não tem gerador, ou seja, não teve a reforma não foi estrutural, uma pena. Uma pena, né? E falando lá do mercado, né, Tchê, é muito bacana, né? Porque os produtos são muito frescos ali, né? Você lida direto com a peixaria, né? Com os ingredientes, né? Então não tem nada, é muito fresco, né? Acaba pegando direto do Isso fornecedor. eu tenho sorte, porque acaba o peixe, eu dou um assobio, eles mandam mais peixe.
Basicamente é isso. Mas eu não consigo me abastecer no mercado, não, porque é um mercado dentro da cidade, de atravessador. Eu tenho que buscar meu hortifruti lá no CEAGESP. Não tenho como pagar o preço do preço do mercado. Não dá. Somente o peixe, sim, o açougue e tal, mas o produtos hortifruti, não, frango, por exemplo, frango eu tenho que comprar de uma grande empresa para ter preço, senão não dá. Ô Tchetcho, e eu tava vendo, né, você tem alguns gostos, assim, gosta muito de alguns restaurantes, eu tava vendo que você, né, um vídeo lá da Estela e tal, que você foi lá no Izakaya do Kuroda, né, e comendo uma língua lá, fantástica, né? Poxa, muito bacana, né? Nossa, boa pra cacete, recomendo aquela língua. Ela tem uma textura, ela dá uma explodida na boca, cara, Nossa. fantástico. E ele faz grelhado ali na brasa, pô, tá bem fininho, Então, que é uma assim, coisa cara. que eu nunca entendi, porque ele falou que coloca direto, porque a língua a gente cozinha muito, né? Tem que cozinhar bastante tempo para ela ficar macia. Ele coloca a língua crua na brasa e ela chega num ponto rapidamente. Eu vou tentar qualquer dia desses reproduzir para ver o que acontece. E tem algum outro restaurante, assim, pouco conhecido que você gosta de frequentar? Alguma comida, né, típica, assim, de algum boteco, de alguma que você curte, assim? Olha, eu te indico aqui em São Paulo, assim, restaurantes que são bons pra cacete. Os últimos que eu frequentei, talvez o Borgo, na Moca, o Cepa, lá na Tatuapé. E aqui em Santa Cecília estão proliferando vários botecos, que eu gosto de boteco. Aqui em Santa Cecília eu consigo ir comer o acarajé das baianas, do tabuleiro, que é aqui a 2 quarteirões, gosto muito. Na esquina de casa abriu outro também, que eu fui a última vez, antes da pandemia, que eu Moela. Nossa, que bom pra cacete. Perto também tem a Thalita Barros, eu gosto muito da torta eu ia lá só para comprar a torta de frango dela, trazer para casa. Conceição Discos, né? Conceição Discos. Conceição, e o restaurante dela ali é bem agradável. Porque na minha rua eu gosto muito do Trago, que é um boteco que apesar de ser, que é um boteco não, que é um bar, não é um boteco, é um bar com vários barmans super bons que fazem super drinks e que tem uma comida boa também. Isso lá na Barra Funda. É bem legal lá. Tem tantas opções em São Paulo. Na verdade, eu tô com dó, assim, que conforme eu tô falando, eu tô lembrando de vários que fecharam, sabe? Sim, sim, verdade. Foi Tem muitos. devastador essa pandemia foi devastadora, junto com a falta de apoio do governo. Então, eu tô tão puto com essa ajuda do governo que não. Eu estou pagando agora o Pronamp, né? Foi presente de grego, ajuda de grego esse treco, assim, tipo, eu não sei que é mais difícil, foi a pandemia ou a dificuldade que eu estou passando agora para pagar o endividamento da pandemia. Ou Nossa, seja, para mim não imagino. acabou, são 15 meses de desespero que eu estou programando para passarem mais, vão virar mais 15 ou 20 meses de desespero ainda, para conseguir pagar todas as dívidas. Imagino, vocês são guerreiros, viu? Nossa, porque não é complicado, né? É aluguel, é funcionário, poxa, lidar, né? Como que você vai, todas as regras, né? No começo só um pouco, né? Um pouquinho, depois, nossa, é muito complicado mesmo, muito difícil. Impostos, né? Falar impostos, era a hora de segurar os impostos, sabe? Porque tem gente que é sonegador e não paga imposto e ok, para eles não vai ser diferente, mas eu faço questão, tipo, eu sou usuário do SUS, eu pago imposto, porra. Então, que eu tenho que pagar mais, podia me ajudar um pouquinho, sei lá, empurrar um pouco mais ou perdoar esse imposto. Para os pequenos eles não pagam imposto, estão ferrados. Qualquer empresa grande não vai pagar os impostos, vai chegar ao refis no fim do ano, ainda vão ser agraciados com anistia, sabe aquela coisa? Sim, sim. Puxa vida. Ô, Tietchan, e na parte de doce, hein? Você tem algum doce que você gosta, você gosta de doce? Gosto, eu tô gostando cada vez mais. Cara, tem um rapaz que ele é bem promissor, assim, ele abriu na Vila Madalena,
Agora ele passou um tempão em Paris, fez aquela coisa bem tradicional francesa, o lingerie, e abriu na Vila Madalena, eu não lembro, mas eu estou super curioso, eu quero ir lá comprar tudo que ele tem lá, Eclair, começando por Eclair. Eclair. Puta, eu também adoro, assim, essas bombas, né, de chocolate. Putz, caramba. É. Eu sou fanático. E no mercado de Pinheiros, a Ana Paula, que é uma das permissionárias, ela está em reforma há 1 ano, ela vai abrir uma padaria, logo no estacionamento, uma padaria confeitaria. Oh, que E legal. a confeiteira dela é maravilhosa. Então, a hora que abrir ali vai ser fantástico. Espero que já próximo, agora no próximo mês, esteja aberto. Pelos testes que eu já vi, lá, eu vou ficar lá. Vou ficar lá todos os dias de tarde e eu vou tomar um café com um docinho lá. Você já pode ir fazendo o teste, né? Falar assim, ó, pode mandar para mim aqui que eu vou testando, vendo se tá Ah, bom, né? sim, sim. Não, então, mas já participei de alguns, só que agora como eu estou mais no Mescla, acabei de trocar a equipe do Mescla, estou meio escravizado pelo Mescla, estou sem tempo de tomar meu cafezinho de tarde na comedoria. Poxa, que legal, viu, Tchê, falar contigo aí, obrigado, viu? E queria deixar a dica aqui, né, para quem está nos escutando, conhecer lá o Comedoria Gonzales, né, fica aqui em São Paulo, né, no mercado ali de Pinheiros, o Instagram é Comedoria Gonzales, e o Mescla, né, o Mescla na Barra Funda, que é Mescla Restaurante, o Instagram. Perfeito. Aguardo os teus ouvintes. E me desculpa, às vezes eu sou verborrágico, eu falo demais. Falei demais, não? Que é isso, imagina, ficou ótimo. Tá bom, então. Foi divertido. Obrigado pelo Ótimo, convite. viu, Tchê? Muito obrigado, viu? Até mais. Abraço. Obrigado, tchau, tchau.